Então, continuando, no texto 2 da Prática de Ensino em História 3, 2021, nós temos aqui um texto do Gabriel Jorge Quadros de Paula, que fala sobre o ensino de história e a diversidade cultural brasileira, maneiras e possibilidades. Eu friso aqui que é um texto de um acadêmico, e isso é muito importante para a gente que trabalha com a licenciatura, porque as pessoas precisam se habilitar a escrever, a organizar as suas ideias e desmistificar aquela ideia que escrever um artigo é um bicho de sete cabeças. Então aqui nesse texto a gente tem essa coisa do professor orientador e o acadêmico escrevendo. Então é muito importante a gente exercitar essa escrita, observar os aspectos positivos que o rapaz avançou aqui e, ao mesmo tempo, observar as limitações dele, produto de um contexto histórico. E aí eu convido os meus alunos, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, a também se aventurar no exercício da escrita, que é um processo lento, que é um processo doloroso, né? Que é um artesanato, você sentar, estudar, fichar, organizar ideias. É um processo doloroso porque é um processo físico, né? Se organizar para estudar, se organizar para escrever, implica em a gente ter muitas horas sentado numa posição só. E dá uma certa aflição, exaure a mente da gente, mas no final é um processo importante que a gente torna-se intelectual. E é isso que eu espero de vocês, né? O processo de tornar-se intelectual ao longo desse processo de formação de professores que é o curso de História. Então, a principal questão aqui é a continuação da reflexão que o José Roberto Uriá Fernandes faz no texto 1 que eu acabei de mencionar, no vídeo 1 dessa disciplina. Aqui o autor nos mostra o mesmo percurso do Uriá Fernandes, que é você pensar como era o ensino da diversidade étnico-racial no Brasil antes da legislação e como que está agora. Então, o que se observa é que nos anos 70, 80, no livro didático, não havia nenhum debate sobre o direito do negro, da população indígena e da população afrodescendente. Então, era muito comum a não representação do negro e do indígena nas obras didáticas, ou quando era representado, como eu disse no primeiro vídeo, esse negro era representado vítima da escravidão, sendo agredido, sendo colocado em posições vexatórias, constrangedoras, né? O indígena folclorizado, nu, pintado, com plumas, com penas, não é? E aqui o autor nos mostra que era esse o processo vivido. Então por quê? Porque era normal o lugar subalterno do indígena, ou o lugar alheio à produção do indígena, né? Porque o indígena até 70 e 80 era tido como o quê? O indivíduo que está na tribo, que está lá no seu povo, lá isolado no meio do mato, como o leigo diz, né? E o negro era o indivíduo subalternizado nas profissões braçais. E isso, 70, 80, anos 90, até que vem essa legislação que vai implicar numa profunda reflexão sobre o fazer do professor. Então, a partir do momento da promulgação da lei, como fala o Uriá Fernandes lá no texto, até os dias de hoje, nós temos um processo de aclaramento do tamanho do nosso problema. É um processo importante porque nós não temos soluções, nós não temos encaminhamentos claros, mas a gente, toda vez que promove formação de professor e que a gente mostra isso, as pessoas têm um olhar de desconforto. Me parece que elas olham umas para as outras ou que elas olham para as suas próprias práticas e percebem que aparentemente uma coisa tão simples, porque os textos são simples, né? Não tem muita teoria, não foi realizado na escola, no cotidiano escolar. Então é isso que se espera, né? Que as pessoas tenham clareza sobre o que elas deixaram de fazer e o tamanho dessa lacuna no processo de formação delas mesmas e das crianças, adolescentes que passaram e que vão passar pelas mãos dessas pessoas na escola pública agora, no futuro próximo. Então
a reflexão que o autor nos traz ajuda a gente a desnaturalizar o livro didático e as nossas próprias concepções históricas, não é? Porque eu vim de uma escola pública dos anos 80, na qual o negro era o negrinho do pastoreiro. Olha que coisa absurda. Todo aquele martírio que passou a criança negra em uma narrativa que estava dentro do livro didático de língua portuguesa. Então eu tenho essa memória e acho uma coisa, uma violência absurda, né? Na subjetividade da criança que lê aquele livro. Você imagina a criança negra lendo um livro de história, um livro de língua portuguesa, cujo objetivo era você construir interpretações sobre substantivo, adjetivo, verbo, etc. E tinha lá a história do negrinho do pastoreiro, que a criança foi morta de forma cruel, com sadismo, né? E a história termina e a professora vai embora, continua a gramática, os alunos olham para o menino negro da sala de aula, falam, apontam o negrinho do pastoreiro, né? Assim como o Saci, quando tinha no livro didático de língua portuguesa do antigo Fundamental 1. Então a gente observa, acho que a primeira coisa que o professor tem que fazer é mergulhar nessas suas memórias, né? Analisar-se, ou se analisar em coletivo, né? Os trabalhadores da educação, fazer esse processo de rememorar como é que foi sua vivência com o racismo, porque a partir do momento que tem uma negação tem também um problema, e tentar fazer essa reflexão e trazer para o coletivo para debater, porque é tudo muito subjetivo, porque o racismo funciona assim, não é? A crueldade da discriminação racial tá imiscuída em diversas práticas. Então, nos anos 80, o que eu vivi era ser chamado de o negrinho do pastoreiro, né? O saci, porque muitas vezes eu era a criança com a pele mais escura da sala. Então você imagina isso para outras crianças, para as meninas, né? Você encontrar histórias, e eu sou de uma época que ainda tinha educação moral e cívica, ainda tinha organização social e política do Brasil. Eu sou da época que se falava da mistura, do cruzamento do negro com o índio, resulta o cafuso. Não é? Do branco com o índio mameluco. O que as crianças faziam? Apontavam ao cafuso, não é? O mulato, né? Era uma piada. E era uma piada discriminatória, era uma piada de mau gosto, portanto, não era piada, era racismo. É isso que as pessoas precisam entender para poder ter sensibilidade para ensinar direitos humanos e combate ao racismo na escola contemporânea. E outra coisa que a gente tem que fazer é desconstruir os mitos da igualdade racial presentes no senso comum do brasileiro. Porque nós sabemos que, por muito tempo, foi usada aquela ideia da democracia racial no Brasil. E aí a gente tem qualquer coletivo, qualquer espaço de trabalhadores, as pessoas dizem assim, porque no Brasil não tem racismo, no Brasil nós aceitamos todo mundo, o Brasil não é igual aos Estados Unidos, né? Não é igual, porque é o outro país, mas que tem racismo, tem racismo. E aí a gente precisa ter coragem para romper o senso comum e indicar leituras para os nossos grupos de trabalhadores, seja escola, seja outros ambientes, que identifiquem claramente, né, leituras pedagógicas de forma didática, que indiquem onde que está o racismo e que maneiras que nós podemos adotar para superar esse racismo e melhorar os nossos ambientes de trabalho. Porque seja na escola pública, seja na empresa privada, o racismo está lá. Então nós precisamos romper com essas práticas. E quando a gente lida com adulto é uma dificuldade, quando a gente lida com criança e adolescente é outra, mas a gente tem que fazer isso. Aí no caso do professor de história, nós precisamos evidenciar os processos de negação do racismo, não é? E os momentos em que o racismo, a desigualdade racial foram afirmadas, foram postas de maneira clara como estratégia para defender o interesse de poucos. Então a gente tem que se perguntar lá na nossa aula de história: acabou a escravidão? O que aconteceu com a população negra e afrodescendente? O que aconteceu com aquela população liberta? Eles receberam terras, eles receberam uma indenização do Estado,
Eles receberam alguma oportunidade de educação? E aí, depois disso, para onde que foi essa população negra? Quando que eles tiveram acesso à escola? Quando que eles tiveram um direito à propriedade, nem que seja uma pequena casa? Como nós temos hoje as políticas públicas que cadastram as populações que recebem X de salário, de renda e que têm condição de receber uma moradia, uma habitação digna. Então, é nesse sentido que o professor de história tem que pensar para promover a contestação ao mito da democracia racial. Porque o Brasil não é um país onde houve a contribuição do negro, a contribuição do índio, como nos ensinaram os livros de educação moral e cívica. Foi um país escravista que deixou claras consequências, sequelas para a nossa contemporaneidade. A destruição dos povos indígenas, a subalternização dos povos negros. Então nós não podemos deixar de fazer a crítica a esse 13 de maio que vem aí, quando muitos professores e professoras colocam lá as mãozinhas negras rompendo os grilhões, os elos da corrente no 13 de maio, como eu pintei quando era criança nos anos 80, né? Então a gente pintava umas mãozinhas negras assim, né? Rompendo correntes. E é claro que tinha a famosa princesa Isabel com a sua peninha, né? Com uma posição assim pensativa, assinando a Lei Áurea. Então a gente vinha desse modelo de educação. É esse processo que a gente tem que desconstruir. Agora, quem foi educado mais recentemente na escola pública, nos anos 2000 já, também muitas vezes tem a mesma formação. Então, o que acontece nesse processo de escolarização de 80 para cá, que muita gente não se tocou do racismo e do processo estruturante dele na nossa sociedade? É a falta do debate, é a falta de professores negros, é a falta de diretores negros, também é isso, né? Então a gente tem que ter clareza sobre onde é que estão os negros na nossa escola. Eles são professores, eles são diretores, não é? Onde que está a população negra brasileira? Onde é que está a população indígena brasileira? Então nós temos que olhar à nossa volta e observar, eles estão onde? Eles não estão. E isso é muito grave. Eu acho que é isso que o ensino da diversidade étnico-racial tem que deixar claro para a população brasileira, para a população escolar brasileira e para as famílias dessas crianças que estudam na escola pública. Que a criança tem que levar o debate para casa, né? Quando ela aprende uma palavra nova, ela fala a mesma coisa quando ela aprende um conceito novo. Não aceitar o racismo, né? Todos somos iguais, né? E viva a diferença. Eu acho que esse é o grande barato, a grande sacada do professor. Combater o mito da igualdade racial, lançada lá em Casagrande Senzala, né? Essa escravidão docilizada, que não tem nada de doce, é um processo de violência. Não aceitar a ideia da contribuição do negro. O negro trouxe a feijoada, o indígena trouxe a farinha. E o branco? O branco trouxe todo o resto, que é o cristianismo, o Estado português, toda a opressão. Quer dizer, o processo superior e hierárquico está na mão do branco. Como que é isso? A gente não pode aceitar isso. E muito menos a folclorização dessas datas, que tem que ser datas de reflexão. Então, dia do folclore com curupira, com saci pererê, nunca mais. Dia do folclore com negrinho do pastoreiro, nunca mais. 13 de maio com mãos negras rompendo grilhões, nunca mais. A gente tem que exaltar a luta do povo brasileiro para o processo de emancipação, a luta do povo pobre em busca dos seus direitos. Essa que tem que ser a grande luta da escola e produzir uma ciência que seja igualmente libertadora, libertária, que não aceite esses dogmas conservadores, uma ciência que esteja a serviço do desenvolvimento do povo brasileiro. E quando eu digo o povo brasileiro, é o povo pobre, o povo trabalhador, é esse que precisa romper essa cultura branca hegemônica e começar a influenciar nos processos decisórios. Porque o que a gente observa desde a prática 1 que eu venho comentando isso é que, enquanto o povo trabalhador não tomar posse do poder político através dos movimentos sociais, estando na rua, mais e mais os direitos vão sendo negligenciados.
e muitas questões aparentemente subjetivas, como o combate ao racismo, vão engrossando a constituição da pobreza no Brasil. Que a gente vai normalizando a pobreza, a gente vai normalizando a exclusão social a partir do momento que a gente retira o debate filosófico do livro didático da aula de história. Então a gente tem que lembrar lá do primeiro semestre que, quando o governo militar assumiu, a primeira coisa que ele fez foi acabar com os cursos de história, criando os cursos de ciências sociais. E o que se observa hoje? Como é que está o currículo? Quantas aulas de história você tem hoje no Mato Grosso do Sul? Então no ensino médio você tem uma. Aí inventou-se o tal do percurso formativo, o ensino médio profissionalizante. E o que esse adolescente faz? Ele escolhe o que ele vai estudar. É maravilhoso, né? Porque se eu não quero estudar história, eu não vou estudar. E qual que é o prejuízo disso para a formação dessa pessoa que acredita que está tendo uma formação técnica? É um prejuízo muito grande, mas aí a gente tem todo um mascaramento do processo de formação derivado de uma percepção de que o pobre não pode perder tempo, ele tem que estudar para trabalhar, ele tem que estar logo no mercado de trabalho. E aí a gente se pergunta, quem que é esse pobre? É o menino, a menina negra, é o menino, a menina indígena, né? E no caso da nossa fronteira aqui, Corumbá, Bolívia, é o adolescente de origem indígena boliviano, é o adolescente pobre, é a menina pobre que tem que trabalhar logo. E aí cria-se esse engodo, né? Essa mentira, esse engano de uma educação voltada para o mercado de trabalho. E aí, essa dualidade do ensino que estava posta lá na época do governo militar, né, para as elites, uma escola que tenha toda a história da cultura ocidental, e para o pobre, uma educação voltada para o trabalho. É contra isso que nós temos que nos organizar e lutar.